O teaser da série Harry Potter chegou trazendo novidade e, é claro, levantando um monte de dúvidas e questionamentos por parte dos fãs. Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, chegou por causa do teaser, chegou por conta da série Harry Potter, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem dos conteúdos por aqui, de tudo que a gente aborda sobre esse universo tão fantástico de Harry Potter, e vai ser uma delícia essa nova fase e viver tudo isso junto com vocês aqui, beleza? Deixa o like se gostar, comenta aí, compartilha o vídeo se quiser, compartilhem, mano. E se você quiser apoiar o canal, pode se tornar membro aí, tem um caldeirãozinho do lado do seu nome, tem uns emojis maneiros pra você usar aí, valeu? Cara, eu fico impressionado como um teaser de 2 minutos faz a gente ficar maluco e querer ver tudo, todos os detalhes e buscando resposta pra tudo. E se você reparou bem no teaser da série, nós vimos 3 tipos diferentes de uniforme de Hogwarts. A veste clássica, que é aquela toda preta, que é o uniforme que os alunos usam no dia a dia ali, na maior parte do tempo, que é o que eles chegam em Hogwarts. Essa é aquela toda preta com o emblema de Hogwarts do lado esquerdo do peito. Também apareceu uma capa de inverno, que é toda verde. Ela visivelmente tem um tecido muito mais grosso, mais pesado, né? Porque é uma capa de inverno. E o que parece ser uma capa de voo, que tem uma tonalidade, parece ser meio bordô, dependendo da iluminação ali, mas também pode ser um preto meio envelhecido. E visivelmente parece ter o tecido também mais leve do que as outras 2 capas. A capa clássica aparece em vários momentos do teaser. Essa que os alunos estão vestindo quando eles chegam em Hogwarts, a que o Harry, Ron e Hermione estão usando quando eles aparecem no primeiro momento do teaser, a capa que o Malfoy, Crabbe, Goyle e Pansy Parkinson estão usando também naquele momento que eles sacam a varinha, na cena onde tem aqueles vários alunos andando onde tem as escadas e a passarela, na cena em que o Harry e o Ron estão abrindo a Nimbus 2000, na cena onde os alunos estão descendo aquela escadaria circular, nesse momento que a Hermione olha e dá um sorrisinho, e naquela cena que mostra pelas costas o trio andando por um corredor de Hogwarts. E o bom dela ter aparecido em bastante cenas é que a gente consegue analisar os detalhes dela e falar um pouco sobre cada coisa. Olhando cada uma dessas cenas, a gente consegue analisar bem os detalhes dessa capa. Como eu disse antes, ela é toda preta. As únicas cores diferentes que tem nela vêm do emblema que tem no braço esquerdo e de uma borda bem fininha na extremidade da capa. Essa linha fina é da cor bordô. O escudo do emblema também é nessa cor e a letra H parece ser meio dourado. E talvez você pense, essa linha bordô é porque nós estamos falando da capa da Grifinória, certo? não, todas as capas são assim. De todas as casas, elas seguem esse padrão. Tanto que na cena que o Draco e os amigos estão puxando a varinha ali, dá pra ver essa linha bordô ali na capa do Goyle. Dá pra ver muito nitidamente na altura do peito. E o emblema ali também dá pra ver nitidamente no peito do Malfoy. Quando o Harry e o Ron estão abrindo a Nimbus 2000, dá pra ver essa linha muito mais claramente ali. Na cena que é mostrada de baixo, a imagem tá um pouco mais clara, dá pra ver bem claramente. E outro detalhe legal nessa capa é que as mangas dela são abertas. A gente consegue ver isso quando o Draco faz o movimento ali de sacar a varinha. Ela é uma manga completamente aberta, deixando o braço dos alunos livre. Até os suéteres que os alunos usam, independente da casa, tem a cor bordô. E a única coisa que diferencia todos eles de uma casa para outra são as linhas na gola e na manga do suéter e as cores das gravatas. Como você pode notar, no uniforme do Harry e do Ron, a linha do suéter tem as cores da Grifinória, enquanto no suéter do Draco as linhas têm as cores da Sonserina, do Draco e dos outros alunos ali da Sonserina, óbvio, né? Das outras casas a mesma coisa. A da Lufa-Lufa tem as cores da Lufa-Lufa, Corvinal as cores da Corvinal. Lufa-Lufa preto e amarelo, Corvinal, azul e bronze. E as gravatas deles carregam também as cores das casas, mas repara um detalhe muito interessante. Todas as gravatas, independente da casa, têm uma cor em comum, assim como os cachecóis também tem uma cor em comum. A gente vê no teaser o cachecol da Grifinória, na cena em que a Hermione e o Ron estão ali na arquibancada de quadribol, e esse cachecol tem a cor bordô, o predominante ali da Grifinória, uma faixa que parece ser um azul escuro ou um preto, e uma linha dourada, tipo um amarelo dourado ali no meio. Agora, o da Corvinal, ele tem a cor azul, ele tem a faixa azul mais escura ou preta e uma linha bronze no meio. E as gravatas também tem essa mesma característica. Ela tem a cor da casa, tem essa faixa azul escura ou preta e essa linha
também mais fina com a cor da casa no centro. Ou seja, todas as casas têm cores em comum, tem uma mesma cor no uniforme, independente de qual casa seja. Isso é muito legal porque o que a figurinista Holly Weddington quis passar é que, embora as casas sejam diferentes, todos estão na mesma escola, todos são da mesma escola. Hogwarts é uma só, ela nasceu uma só, com um propósito, mesmo tendo as casas divididas ali com suas personalidades, todas as casas formam Hogwarts. Isso é muito legal, cara. E um detalhe legal também é que para as meninas tem acessórios a mais com as cores das casas. Por exemplo, a Hermione usa essa faixa, essa tiara no cabelo. Eu não sei se é da casa, mas eu acredito que seja. Acredito que seja assim composição do uniforme. E elas usam uma fita, uma espécie de cinto ali amarrado na cintura em cima dos vestidos. E esse é um detalhe legal também de falar dos uniformes. As meninas usam um vestido estilo salopete. E esse vestido tem uma estampa conhecida como tartan. O tartan é um padrão de linhas que se cruzam, formando uma espécie de xadrez ali. Você já deve ter visto uma roupa com essa estampa, com certeza. E olha que legal, o tartan tem origem nas terras altas da Escócia, que é justamente onde fica Hogwarts. E inicialmente o tartan surgiu para identificar grupos familiares, para identificar clãs. Dependendo do padrão que tinha aquelas riscas, ela identificava um clã. Então é por isso que você vê no kilt, que é aquela saia escocesa bem clássica que os homens usam e tal, que elas têm essa estampa tartan, esses padrões de riscas. E o vestido das alunas de Hogwarts carrega isso porque, Hogwarts fica nas terras altas da Escócia. E deu pra ver que a intenção deles é imprimir muito da cultura escocesa em Hogwarts, porque as árvores ali dentro, a cultura celta, que os celtas são considerados os verdadeiros bruxos, os verdadeiros povos mágicos ali, eles surgiram, né, nessa parte. E aí o uniforme carrega isso. Nada é por acaso, tá, gente? Na criação de figurino, de tudo compõe, tudo tem uma história, tudo tem um detalhe por trás. E isso é incrível. Agora, uma das coisas que eu acho que chamou mais atenção no uniforme foi a mudança do brasão ali, do emblema no peito, né, dos alunos. Que nos filmes a gente via cada brasão de uma casa, com o animal da casa, o nome da casa ali, e agora, na série, nós temos um H, simplesmente um H dentro de um escudo, para todas as casas. E eu vi uma galera reclamando disso, falando que foi um downgrade, né, que, tipo, era uma coisa que era muito boa e ficou ruim, e falando que a gente saiu do brasão de Hogwarts, tipo, desse brasão pra esse brasão. Mas não é a mesma coisa, a gente não tá falando de dois brasões iguais, tá? Esse emblema que tem no uniforme, que tem o H ali formado por duas árvores que se entrelaçam, não é o brasão de Hogwarts. No site oficial de Harry Potter tem um artigo que tá falando ali sobre as novidades do teaser, né? As coisas mais notáveis, e entre uma delas eles falam sobre o brasão e eles dizem o seguinte: no entanto, a mudança mais notável é o brasão de Hogwarts, que é um H simples e impressionante em vez de um brasão de armas. Só que tem um pequeno problema aqui. Eu sei, eles estão falando que é o brasão e eles são o site oficial. Só que o problema aqui é que os termos utilizados estão incorretos. Heraldicamente incorretos. Popularmente não estão incorretos. Popularmente é normal usar a palavra crest, que é como eles se referiram a um emblema ali no uniforme. É comum usar crest para brasão, mas crest na realidade é uma parte do brasão. Na tradução literal, crest significa crista, só que brasão também acaba entrando nessa tradução, porque popularmente começaram a chamar brasão de crest. E realmente, quando você pesquisa Hogwarts Crest ou Gryffindor Crest, vai aparecer o brasão. Vai aparecer o brasão de Hogwarts, o brasão da Grifinória, mas nesse caso tem uma diferença grande. Esse brasão que nós estamos acostumados dos filmes, dos livros, é na realidade o brasão de armas de Hogwarts, que em inglês é chamado de Coat of Arms. A diferença entre os dois, na prática, é que o brasão de armas é o conjunto heráldico completo. Ele é composto por escudo, por elmo, por suportes, por lema e pelo próprio crest, que no nosso idioma, usando o termo heráldico correto, não é crista, é timbre. Quando a gente traduz o crest, literalmente, né, fica crista. Mas na heráldica, que é o sistema de brasões, né, que compõe, que cria, que estuda brasões, o termo correto em português é timbre, ou seja, é o timbre do brasão. O brasão de Hogwarts, dos filmes e dos livros, não tem um timbre, ele não tem um crest. Só pra você entender melhor, o crest é o que fica ali no topo, né, o timbre é o que fica no topo. Tipo o leão que fica no topo do brasão do Reino Unido ali. Sabe aquele brasão do Reino Unido que tem de um lado um leão, do outro lado um unicórnio, e lá em cima tem um
um leãozinho também? Esse leãozinho de cima é o crest, é o timbre. Só que aí, voltando, né, até com o perdão de ser um pouco repetitivo, se tornou normal usar a palavra crest pra brasão, sabe? Tanto que você vai ver o artigo em inglês, ele tá dizendo que é um crest ao invés de um coat of arms. E aí quando traduz, fica parecendo, não é um brasão, é um brasão. E o ponto é que até o uso deles são diferentes na prática. O brasão de armas é usado em documentos oficiais, como a Carta de Hogwarts, por exemplo, selos governamentais ou acadêmicos, Hogwarts usa esse selo, fachadas de prédios históricos, ou seja, Hogwarts, que é uma construção histórica, um castelo, tem o brasão ali esculpido em alguns lugares. Já o crest, o timbre, que nesse caso aqui, traduzindo, eu vou chamar de emblema para não confundir com brasão de armas, fora da heráldica, ele pode equivaler a simplesmente o brasão, como o site está dizendo. E esse tipo é usado em uniformes, como está no uniforme de Hogwarts, logotipos simplificados, bordados de roupas, produtos e merchandising. Então se acalme seu coração. Este pequeno H no uniforme dos alunos não é o brasão de Hogwarts que você imagina quando a palavra brasão de Hogwarts é dita, né? Que a gente sempre imagina o leão, a águia, o texugo, a serpente, o lema em latim, Draco dormens nunquam titilandus. Esse brasão de armas de Hogwarts completo ainda não foi revelado, embora no trailer a gente consiga ver esse brasão meio desfocado em alguns momentos, né, naquela flâmula que aparece atrás do Harry, do Ron, da Hermione, que é a mesma flâmula que aparece atrás da Minerva, só que um pouco mais de longe, em cima da lareira, quando eles estão correndo na mesa ali no grande salão, que não dá pra ver nitidamente, mas dá pra ver que tem um brasão ali. Na carta de Hogwarts, que a Petúnia, naquela imagem que a Petúnia tá lendo, também dá pra ver um pedacinho ali do brasão na parte de trás da folha. Não dá pra ver nitidamente, mas dá pra ver que tem um pedaço de brasão ali. Esse brasão não foi revelado. Não foi, então definitivamente comparar este com este está errado. A comparação justa que a gente pode fazer aqui é pegar esse emblema do H com o brasão que era usado nos uniformes das casas ali, né? Da Grifinória, da Corvinal, Sonserina, Lufa-Lufa. Aí você pode falar, pô, beleza, prefiro dos filmes ou prefiro da série. O que você preferir? Tanto faz, não importa. Não importa o que você prefere, o que importa é a comparação justa. E tá tudo bem você preferir qualquer um dos dois. Eu gosto muito do brasão das casas, do brasão da Grifinória, ele é irado demais, eu acho que imprime muita personalidade. Mas também não acho zoado o símbolo só com um Hzinho ali, porque, pra mim, e eu já falei isso na análise, remete muito às ilustrações pré-filme, que eu sou simplesmente apaixonado. Então, pra mim, meu amigo, os dois estão maravilhosos. Agora, falando dos outros tipos de uniforme, a capa de inverno, que é aquela verde grossa, a gente vê em alguns momentos também do teaser. Quando o Harry tá brincando ali de guerra de bola de neve, que ele tá usando isso, a Hannah Abbott tá usando isso, e o Ernest Macmillan também tá usando, enquanto o Ron tá usando uma roupa que não é o uniforme, não é a capa de inverno. Imagino eu que o uniforme de inverno, né, essa capa de inverno, ela seja um pouco mais cara. Então por isso o Ron não tem e ele tá usando uma roupa dele mesmo ali, sabe? Tanto que essa roupa, esse casaco que ele tá usando, é o casaco que vazou nas imagens quando ele foi gravar lá a cena da plataforma 9/3/4, ele tá segurando na mão esse casaco. É esse mesmo casaco, olha o interior dele ali. Enfim, esse verde também aparece no momento em que os alunos estão indo pro estádio ali de quadribol. Repara na menina que tá ao lado da que tá usando uma coisa, um acessório vermelho na cabeça, um chapéu, uma touca ali. Ela tá usando essa capa verde, os alunos da Sonserina lá no canto também estão usando, onde tá o Draco ali, e você vê que no interno dela, no interior ali, ela tem o tartan também, aquela estampa bem típica escocesa. E finalmente, o outro tipo de capa que apareceu, e essa é a que tá me deixando mais na dúvida sobre o uso realmente dela aplicado, é essa que parece ter uma cor meio desbotada. A gente vê que ela não é a mesma capa que a clássica, porque essa capa tem botões laterais e a capa clássica não tem, que foi a primeira que a gente falou, e essa capa também não tem o emblema com o H ali de Hogwarts. Ela parece sim ser uma capa um pouco mais desbotada, porque quando a gente vê os alunos indo lá pro campo de quadribol, que eles estão usando, alguns estão usando, ela nitidamente é uma capa preta desbotada, mas na foto que saiu do trio andando no corredor ali, ela parece ser uma capa mais bordô, e eu acho que isso acaba dependendo muito da iluminação, ali tipo batendo uma iluminação de sol, acho que dá essa impressão. Quando você coloca uma roupa preta no sol, ela não parece mais desgastada? Pra mim, essa é a impressão que fica dessa capa.
ela visualmente parece ter o tecido mais leve do que as outras, e eu acredito que ela seja usada em atividades mais leves e externas da escola, assim, sabe? Tipo, sei lá, aula de criaturas, aula de voo, essas aulas mais externas. Até porque quando vazou aquela imagem do Harry fazendo a aula de voo, eles estavam com essas capas. Todos eles, menos o Draco, se eu não me engano. O Draco tava com a capa clássica. Enfim, essa capa, você vê que por dentro, ela também tem a estampa tartan. Dá pra ver bastante ali na imagem que tá o trio no corredor, a capa da Hermione tá um pouco virada pra fora, né? O lado de dentro tá um pouco virado pra fora por conta do movimento de andar ali. E dá pra ver muito essa estampa aí, inclusive combinando ali com o vestido, né? A mesma estampa do vestido dela. E todas as capas têm isso, todos esses tipos de capa, né? A preta clássica é toda preta. Tanto que dá pra ver quando o trio tá andando de costas ali no corredor, não andando de costas, né? Eles são vistos pelas costas andando de costas é andar pra trás, né? Enfim, quando eles estão andando ali, dá pra ver na touca que não tem por dentro da touca o tartan, enquanto essas outras têm. Então eu acredito muito que seja pra aula de voo esse uniforme. O que não explicaria o porquê os alunos estão usando pra ir ali assistir o jogo de quadribol. Talvez só porque eles queiram mesmo, entendeu? Ou talvez também não tenha uma regra, ó, esse uniforme é pra aula de voo, mas sugerimos que use ele porque é melhor. Enfim, esses foram todos os tipos de uniforme aí que apareceram. Obviamente eu não estou falando do manto ali da capa de herbologia, né, que eles usam, que é aquela capa amarela. Isso daí é padrão para todos os alunos, é só uma proteção ali para as roupas. E também não tô falando das capas de quadribol, obviamente porque elas não são de uso geral da escola, somente os jogadores do time que usam. E a gente viu que nessa capa tem sim o emblema com os animais das casas. O da Lufa-Lufa tem o texugo, da Grifinória tem o leão ali. E assim, diga-se de passagem, o uniforme de quadribol tá a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Que coisa mais linda esse uniforme. Eu tô maluco pra ver o das outras casas. Tá muito lindo. Mas me diz aí, você gostou dos uniformes? Eu tô maluco pra essas capas começarem a ser vendidas, que eu quero, mano. Eu já tenho a de Animais Fantásticos, que é dos anos 20, eu tenho a de Hogwarts, ali da época de Harry Potter, que é anos 90. E agora eu quero a da série também, quero a da série também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Comenta aqui o que vocês acharam dos uniformes. Lembrando sempre que o filme é o filme, a série é a série. Você pode ter suas preferências. Tá tudo bem você achar alguma coisa melhor no filme ou achar alguma coisa melhor na série. Isso não muda nada, isso não tem problema nenhum. O que a gente não pode é querer exigir que tudo na série seja igual ao filme ou remeta ao filme, porque são produções diferentes, coisas diferentes, equipes diferentes, mentes diferentes criando ali, e todas elas têm o seu valor, tanto a galera que trabalhou nos filmes quanto a galera que tá trabalhando na série, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.